Olá pessoal, vamos abordar nesse vídeo, nessa aula, os fundamentos do desenho, segundo o livro A Mão Livre, do artista Philip Hallowell. Eu acho um método fantástico que ele explorou, que ajuda a gente a conhecer como a gente pode evoluir no desenho ou na linguagem visual sem perceber, né, nossa evolução. É uma coisa gradual. Eu acho que isso que é o principal do aprendizado, você aprender sem perceber. Tá? E quando ele fala sobre fundamentos do desenho, ele não está falando apenas para que a pessoa, né, que está aprendendo se tornar um desenhista ou um artista. Não, é como a pessoa que vai aprender uma nova linguagem. E isso é bem interessante. Por quê? Porque quando você aprende uma nova linguagem, no caso a linguagem visual, você depois, se quiser explorar como uma habilidade manual do desenho, você vai conseguir com mais facilidade, né? Tá? Então é isso que nós vamos explorar. Ele começa falando sobre o primeiro fundamento, que é a composição básica. O que seria composição, né? Compor é você organizar os elementos do desenho. Quais são? As linhas, os pontos, as manchas, as cores e os espaços vazios de maneira equilibrada. Ou seja, esses elementos você vai compô-los, né? Colocá-los juntos de uma maneira equilibrada. Tá? Como que se faz isso? Vamos entender. Primeiro, né, compor é o primeiro passo em qualquer trabalho visual, qualquer um. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui um trabalho visual. Como? É uma câmera, né, está direcionada a mim e eu estou bem centralizado. Né? Isso é uma maneira de composição. Tá? E para compor bem, é preciso o quê? Ter uma clara noção dos limites impostos pelas margens do papel. Ou seja, né, você tem um pedaço de papel A4, o seu desenho tem que ser um tamanho razoável aquilo que você quer fazer, né, o material que você tem. Se for, por exemplo, se você quer fazer um grafite no muro, qual o tamanho que você vai fazer esse grafite? Né? Então vai ser bem diferente do tamanho que você vai fazer numa folha de sulfite A4, tá certo? E o senso de peso que a colocação desses elementos dão para o papel ou a superfície. Tá? Vou fazer um exemplo aqui nessa lousa, pessoal. A composição equilibrada, né? Por exemplo, aqui você tem a lousa. Se eu fizer um desenho pequeno, né? Vai estar o quê? Desequilibrado, muito pequeno. Se eu fizer um desenho muito grande, também vai se desequilibrar. Então, tem que saber o tamanho equilibrado, ok? Outra coisa, com outros elementos. Se eu fizer tudo de um lado só, né? Muitos espaços em branco e o desenho aqui também se desequilibra. O que tem que fazer? Espalhá-los pelo espaço que você tem. Né? Por exemplo, espalhar as figuras, tá? Criando
uma composição equilibrada, tá? Ok? Então este é o princípio. É uma coisa muito simples, mas é o princípio. Quantas pessoas erram nisso daí, né? Tá certo? Então, se eu pudesse falar para vocês fazerem um exercício, né? Se vocês estiverem dispostos, tentem fazer algumas figuras geométricas, né? Como eu fiz aqui, usando, né, todos os espaços do papel. Vocês teriam aí à disposição. Ok? Então esta é a principal e a primeira parte da linguagem do desenho. Muito obrigado, até a próxima aula.